Olá, glória a Deus, bendito seja o nome de Cristo Jesus. Estou de volta, sou o pastor Van e quero, junto com você, cristão de todo lugar do Brasil, a gente folhear as páginas da Bíblia e vamos dar continuidade ao estudo de Éfeso. Agora nós vamos ler a carta de Paulo, ou pelo menos o capítulo 2 e alguns versículos de Paulo, onde Paulo fala, preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Paulo fala das forças espirituais do mal. Forças, detalhe, espirituais, não são forças carnais, são forças espirituais, do bem, não, do mal. Então, por que eu quero trazer esse estudo? Por que o pastor Van insiste em trazer, né, em mostrar, né, as verdades sobre seres espirituais do mal? Seres espirituais do mal existem? Existem sim. E se você ver lá alguns vídeos meus, outros vídeos que eu já lancei, postei no canal aqui, Iluminados pela Graça, você vai perceber que Paulo falou sim sobre demônios, anjos caídos. Jesus falou sobre anjos caídos. Pedro falou sobre anjos caídos. Judas falou sobre anjos caídos. A Bíblia fala sobre anjos caídos. Então, não podemos omitir. Mas, pastor Van, o senhor é um pregador da graça. O senhor é um pregador da graça. O senhor disse aí nos vídeos seus que Jesus já veio, que já está tudo consumado, que Satanás já foi lançado no lago de fogo, que o Apocalipse é uma história do passado, foi cumprido tudo no ano 70. O senhor ainda confirma isso? Sim, confirmo. Já houve princípio de dores, já houve a grande tribulação, já houve a vinda de Jesus em juízo contra a nação de Israel, contra os judeus, para julgar a nação, para julgar a terra de Israel, para julgar o povo de Israel, ok? Então isto aí já foi, já aconteceu, já no ano 70 já consumou tudo isto. Agora, o que eu quero trazer para você, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha neste canal, é que na escatologia consumada, o diabo não existe, o inferno não existe. Pastor Van, e o senhor crê que existe o inferno? Sim, claro, eu creio, não só pelas escrituras, mas pela experiência que o pastor Van teve, que eu que estou falando com você agora. Eu tive uma experiência sobre a voz de Deus. Eu não estive no inferno, mas o próprio Deus, na minha conversão, 2 dias antes de Cristo me converter ao Evangelho, ao seu reino, de me tirar do lamaçal das drogas, Jesus, o Espírito de Cristo, ele falou comigo nitidamente numa praça. Depois, em outro vídeo, eu posso contar isto, né, por detalhes. Mas a voz de Deus que falou comigo disse que o inferno existe e a alma do homem que morre sem Cristo vai para o inferno. Então não tem quem possa me convencer de que não existe o inferno. O inferno existe. Como que é lá? Não sei, mas é um lugar de condenação eterna, de sofrimento eterno, ok? Então isso aí, a própria Bíblia, ela fala, o próprio Cristo falou isso, Mateus 10, 28. Alguns da escatologia consumada, né, eles distorcem, descrer completamente naquilo que Cristo falou. É uma parabolinha, né, é uma invenção de Jesus. Então, eu respeito o ponto de vista de cada um, mas
o diabo, os demônios, ainda existem, não com os poderes, kratos no grego, poder, ação, força, certo? Porque Cristo já os limitou a nada, somente a sua existência. Isto você me acompanha aí nos estudos anteriores. Então, nós vamos falar sobre as forças espirituais do mal nos tempos de Paulo, depois da cruz. Olha só, Paulo relata de forças espirituais depois da cruz. Então, nem tudo se consumou na cruz, ok? Muito bem. Então, quero também desde já agradecer aos 85 inscritos no canal Iluminados pela Graça, meu sincero agradecimento, e a minha oração é que Deus continue abrindo o teu entendimento. Cuidado, você que me acompanha neste canal, cuidado com as doutrinas, mesmo sendo de pregadores da graça. A gente vê, eu acompanho e percebo que qualquer doutrina que diz assim, Jesus deixou de existir completamente, Jesus foi fulminado, né? E dezenas e dezenas, centenas e centenas de crentes que acompanham, diz assim, Abba Pai, sem ter conhecimento exato do que aquele texto quer dizer realmente, né? O Espírito Santo não existe, Abba Pai. Deus vai deixar de existir um dia, Abba Pai. Cuidado. O diabo é a carne, Abba Pai. O diabo é a lei, Abba Pai. Satanás foi extinguido, Satanás deixou de existir, sumiu, Abba Pai. Cuidado. Cuidado com o que você ouve nos canais de mensagens da escatologia consumada. São meus irmãos em Cristo, aprendo com eles, mas certas doutrinas eu descarto completamente, ok? Vamos lá? Vamos fazer um apurado, um resumo aqui sobre a igreja de Éfesos, ok? Vamos lá? Então, na época, Éfesos, era uma cidade famosíssima, Éfeso, a capital da Jônia, perto da costa ocidental da Ásia Menor, entre Esmirna e Mileto. Éfeso, possuía um templo poderoso para eles, para Éfeso, para o templo de Éfeso, para os moradores de Éfeso. O templo o templo de Diana, e Diana dos Efésios. Tão esplêndido era este templo, a ponto de ser reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha só, olha que grandeza, né? Humanamente falando, a glória dos homens, né? A glória do mundo. Então, o templo de Diana dos Efésios foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha que era um esplendor. Então, sobre esta introdução de Éfeso, veja o contexto que Paulo participou, que Paulo enfrentou, que Paulo lutou contra esta população idólatra. Mas para por aí, só pela idolatria? Não. Então, vamos ver aqui as forças espirituais do mal, que já está aí na sua telona, que Paulo enfrentou em seus dias. Efésios 2:2. Preste atenção aqui nesta leitura. Leia comigo, por favor, acompanhe aí na tela. Nos quais costumavam viver quando seguiam... Vamos ver o versículo 1 para a gente ter uma noção. Vocês, Paulo escrevendo a carta a Éfeso, aos irmãos de Éfesos.
vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por que estavam mortos? Ele vai explicar aqui. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe, preste bem atenção nesta palavra, príncipe, que eu vou detalhar ele lá na frente, príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Na sua tradução deve estar o espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência, ok? Agora o detalhe é isso aqui, ó. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder. Eles seguiam a presente ordem do mundo e o poder. Outra ordem que eles, os incrédulos, seguiam, obedeciam a quem? Ao príncipe do poder do ar. Eu vou detalhar isso aqui e você vai ver que não bate com a escatologia consumada. O príncipe do poder do ar, o espírito, né? Não carne, mas o espírito que agora opera ou que está atuando nos filhos da desobediência ou nos que vivem na desobediência. Bom, pastor, a pergunta lógica que vai acontecer, pastor, e o que significa potestade? Está aqui, ó, no mundo, príncipe do poder do ar ou da potestade do ar. O que significa potestade, poder do ar? Pastor, o que significa príncipe? Eu vou trazer tudo isto aqui. O que significa potestade? O que significa príncipe? Quem é este príncipe? Por que ele recebeu esse título? Por que ele é chamado, melhor dizendo, por que ele é chamado de príncipe do poder? Porque ele é chamado de príncipe. Isso é muito importante aprendermos isto, para a gente não ficar abapai. O príncipe é a carne, o príncipe é a lei, o príncipe foi Moisés. Não, nada disso. O príncipe é um ser, um espírito. Olha que ele vai ligar aqui, ó. O príncipe do poder do ar, o espírito. Então o príncipe é o Espírito, ok? Ou foi o Espírito que operou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse príncipe, ele está ligado à antiga serpente, ao diabo Satanás. Então agora, ele, no tempo de Paulo diz que ele agora está atuando no filho da desobediência, ou nos filhos da desobediência. Então o que significa atuar ou operar? Isso é bom a gente saber. Pastor, quem é esse espírito? Está aqui, ó, o espírito que agora opera ou atua. Quem é este espírito, pastor? A Bíblia revela? Sim, revela. Éfeso 2:2, em algumas versões, nós vamos ver Éfeso 2:2 em algumas versões. Né? O que as outras versões, como que as versões traduziram Efésios 2:2 sobre espírito, sobre príncipe, sobre poder, né? Filhos da desobediência? O que essas palavras podem ser traduzidas, como elas foram traduzidas em outras versões, ok? Que mais? Então vamos ver um breve resumo da epístola de Paulo, né, aos Efésios. Quando? Onde foi escrita? Quem a escreveu? Vamos ver? Então, o autor desta carta de Éfeso, o autor é reconhecido na escrita como apóstolo Paulo. Paulo, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ver que o autor da carta a Éfeso é Paulo. Olha lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Paulo escreve aos irmãos de Éfeso. Também podemos ver no capítulo 3, versículo 1, que diz: por esta razão oro
eu, Paulo, ele se identifica, né? O escritor, o autor da carta, ele está aqui identificado, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios, ok? Muito bem. Quando foi escrita, pastor? Depois de 70? Não. Nenhuma carta, nenhum livro, nenhuma epístola do Novo Testamento que começa a partir dos fins, já no final de Atos, no final de Atos, aí entra Hebreus, certo? Não, Romanos, até Hebreus, que são as cartas de Paulo. Então, ali é o Novo Testamento, ok? Aí vem Pedro, vem João, mas Pedro, João e Tiago são cartas dirigidas aos judeus e alguns pontos dirigidos aos gentios. E o Apocalipse, que foi escrito no ano próximo a 70, não posso precisar, mas foi escrita mais ou menos no ano 68, 69, bem próximo a 70. Então, todo o Novo Testamento foi concluído antes de 70. E esta carta de Paulo aos Efésios foi escrita no ano 60 a 62, ok? Não podemos precisar assim dizer, foi escrito no ano 62, não, mais ou menos no ano 60 e 62. Todos os estudiosos das Escrituras, da Bíblia, de teologia, concordam nesses pontos. Onde foi escrita? Nesse período, Paulo estava sendo mantido em prisão domiciliar, em Roma. Vamos ver isso? Efésios 3, 1, está aqui. Por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro não é espiritual, não. Paulo estava literalmente preso, com algemas, correntes, com soldados que o guardavam. Então, Paulo estava prisioneiro em Cristo Jesus. Paulo era mantido em prisão domiciliar. Capítulo 6, versículo 20, olha o que diz. Pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Olha aí, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Paulo estava preso literalmente, ok? Atos capítulo, vamos ver mais um aqui, Atos capítulo 28, versículo 16, que diz: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado. Veja que Paulo estava preso, ok? Sob custódia de um soldado, acompanhado de um soldado romano. Também podemos ver versículo 20, que diz: por esta razão pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, e que estou preso com estas algemas, literalmente preso com algemas. Então Paulo, quando escreveu a Éfeso, ele estava preso. Para concluir, versículo 22, que diz: todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Versículo 22. Então, Paulo, versículo 21. Paulo, versículo 30, versículo 30, aqui: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Então, esta casa alugada, Paulo estava preso, né, nesta casa que ele alugou e acompanhado de um soldado romano, ok? Então, Paulo estava preso. Bom, esta carta também, esta carta de Éfeso,
também esta epístola, ela foi entregue aos irmãos em Éfeso por Tíquico. Então, o companheiro de Paulo, que Paulo levava sempre alguém para o acompanhar nas missões, na obra a qual ele foi empossado de levar o evangelho da graça de Cristo aos gentios. Então, Paulo pega seu companheiro e manda e envia esta carta, Tíquico, Efésios 6, 21, vamos ver aqui, 6, 21, aqui ó, Efésios capítulo 6, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui, Efésios 6, 21, que diz, olha lá, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Então, Tíquico foi um companheiro de Paulo em suas missões para dar informações às igrejas. E esta carta de Éfeso não foi diferente. Paulo usou Tíquico para levar esta epístola aos irmãos em Éfeso. Também podemos ver aqui, versículo 22, olha só. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ok? Muito bem. Então esta carta, a carta de Éfeso, também circulou a outros irmãos próximos a Éfeso. Veja aqui um detalhe aqui. Então as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, quando eles enviavam, Paulo quando escreveu a Roma, ele enviava a pessoas de alta confiança. Por quê, pastor Van? Porque eram mais de 1000 cartas que iam e que vinham a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, as outras cidades circunvizinhas ali. Então, também existiam falsos profetas, falsos apóstolos, falsas doutrinas. Então, eles recebiam também falsas doutrinas ao mesmo tempo. Paulo enviava uma carta a Éfeso e chegava lá a Éfeso, 30, 40, 50, 100 cartas ao mesmo tempo por outros mensageiros. Então teria que ser pessoas de alta confiança, de um apóstolo, de aquele que ia enviar uma carta à igreja, ele teria que ter os seus, como se fosse o seu sucessor, uma pessoa de confiança, de alta confiança, como falei. Então Tíquico, ele era esta pessoa, né? Ele foi usado como uma pessoa para levar esta carta a Éfeso. Então, e ali eles espalhavam aos outros irmãos próximo a Éfeso. Então era este o intuito de Paulo, né? Um homem de confiança, uma mulher de confiança. Quem levou a carta a Roma foi a irmã Febe, uma mulher altamente confiável ao apóstolo Paulo. Paulo escreveu e mandou Febe levar. Lá no capítulo 16 de Romanos, você vai ver isto aí. Então Tíquico foi este homem, usado por Paulo para levar cartas, e principalmente esta, né, a Éfeso. Ok? A mensagem de Paulo é dirigida quase sempre aos gentios, aos povos gentios, ou aos gentios que estavam nas cidades próximos ali a Israel. Então a mensagem de Paulo é dirigida quase sempre aos gentios recém-convertidos em Éfeso. Olha só, capítulo 1, versículo 15. Vamos ver Éfeso 1, 15, que diz: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Veja que lá no versículo 1, Paulo ele já fala dos gentios, né? Paulo, ele já
logo no começo, Paulo está se dirigindo aqui aos povos gentios, aos irmãos gentios, né? As famílias dos gregos, que são chamados também de gentios, né? Então Paulo se dirige a este povo. Aí ele diz aqui: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Vamos perceber isto aqui, que Paulo está se dirigindo aos gentios, no capítulo 2, aos que estavam se convertendo ao cristianismo, né? Então a conversão, irmãos, olha só, a conversão no tempo de Pedro, de Paulo e de João, eles estavam saindo do judaísmo para o cristianismo, deixando Moisés para Cristo, deixando a lei pela graça, estavam trocando isto. Isto chama-se conversão, uma metanoia, né? Mudança de pensamento. Mas hoje não. Hoje, a conversão, o que eu entendo de conversão hoje, no meio religioso, é você sair da igreja católica e entrar sair da religião católica e entra na religião evangélica. Isso é conversão, pastor Van? Não. Isto é mudança de religião, porque você deixa o ídolos e passa a praticar as obras de Moisés. Adiantou alguma coisa? Só piorou. Só piorou. Conversão é sair da lei de Moisés, das ordenanças da lei, e entrar na graça. Ou seja, é salvo pela fé. As práticas das obras da fé que glorificam a Deus. Pastor, e como é que eu posso ver isso aí, o que o senhor está falando? Como é que eu posso confirmar se é verdade? Leia 2 Coríntios capítulo 3. Você vai ver o que é uma conversão do 1 ao 18, do versículo 1 ao 18. Ali você aprende o que é uma verdadeira conversão. Conversão não é sair da religião católica e entrar na religião evangélica. Porque ser evangélico não é estar salvo, não é ser salvo. Ser evangélico não traz salvação para ninguém. Ser evangélico não lhe dá direito à vida eterna. Ser evangélico é mais uma religião entre milhares e milhares no mundo. Ser evangélico é você praticar, simplesmente é mudar por fora. Agora, ser cristão é aceitar a Cristo pela fé, é obedecer a Cristo pela fé, é não ter participação nenhuma, nem ter práticas mosaicas. Leia lá 2 Coríntios 3, que você vai ler, vai ter um entendimento melhor do que eu estou falando. Então, a mensagem de Paulo era dirigida aos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, a Cristo Jesus. Agora aqui, capítulo 2 de Éfeso, versículo 11 e a 13. 11 a 13. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Veja que Paulo está se dirigindo aos gentios. Esta carta, ela é dirigida praticamente aos irmãos gentios. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, olha só, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Ok? Então, ainda o 14 até o 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. De ambos os povos, dos judeus e gentios, ele fez um, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Ele anulou, presta atenção aqui, anulando
em seu corpo a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos é esse, pastor? Batismo, ceia, dízimo, voto, jejum, apresentação de criança no templo, a guarda do sábado. Ele anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, a lei de Moisés, a lei dos mandamentos, a lei das ordenanças, ele anulou. Se você pratica isto aqui, ou se ao seu pastor ainda ensina, ele está sendo obediente a Moisés. Aí você recorre lá para 2 Coríntios 3, que você vai entender isto aqui também. Então, ele anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem fazendo paz. E o 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Muito bem? Então, ainda no versículo Efésios 3, versículo 1, veja que Paulo, esta carta, Paulo está se dirigindo aos gentios. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês. Quem? Gentios. E o versículo de número 6, ele diz, significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Olha que grandeza de Cristo. E co-participante da promessa em Cristo Jesus. Então, gentios, na época de Paulo, de Pedro e de João, que estavam afastados da comunidade de Israel, que não tinham direito à salvação, à vida eterna, à reconciliação com Deus, mediante o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, Deus nos chamou, nos reconciliou, trouxe também os gentios a fazer parte desta grande salvação da vida eterna, e fazendo dos gentios e judeus um só corpo, a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Ok? Sem obra nenhuma, sem mérito nenhum do homem, simplesmente ou meramente pela graça, favor, de Cristo Jesus. Favor de Deus, mérito de Cristo. Muito bem. Então, a mensagem de Paulo foi para os gentios. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, essa carta é quase sempre dirigida aos gentios recém-convertidos, ou como chamamos, novos convertidos. O propósito de Paulo em escrever aos irmãos de Éfeso foi, preste bem atenção aqui agora também nesse detalhe. Primeiro, ajudar esses novos convertidos irmãos a crescerem no conhecimento espiritual. Olha só, capítulo 1. Então, o propósito desta carta aos gentios, novos convertidos ou recém-convertidos, os recém-chegados a Cristo Jesus. Paulo tinha o maior cuidado. Primeiro cuidado de Paulo, fazer com que eles crescessem espiritualmente. Como é que se cresce espiritualmente, pastor? No conhecimento. Só cresce conhecendo, não se cresce pulando, não se cresce marchando, não se cresce gritando, não se cresce dizendo que está vendo anjo, não se cresce roubando dinheiro de dízimo de irmãos sinceros dentro das comunidades. Não se cresce dessa forma, só se cresce no conhecimento. Isso sim lhe dá o crescimento, amadurecimento espiritual. Paulo, olha aqui o cuidado de Paulo com os recém-convertidos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Versículo 15. Aqui, versículo Paulo 1, 15 ao 18. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos. Aí ele diz, 16, e não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha agora o cuidado de Paulo.
peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação e no pleno conhecimento dele, de Cristo. Ao 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É por isso que o nome do canal é Iluminados só pela graça. Iluminados pela lei? Não. Iluminados por Moisés? Não. Iluminados pelas obras, mérito do homem? Iluminados pelo jejum? Iluminados pelo batismo? Iluminados pela ceia? Não. Iluminados pela graça. Que os olhos de vocês, o coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Ok? Capítulo 3, versículo 14 ao 19. 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Aí ele vai dizer por que Paulo fazia isso. Em favor de quem e para quê? Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro, olha só, por que Paulo orava a favor deles? Para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. 14, 17. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha o 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, certo? Então, Paulo, a preocupação de Paulo era fazer com que eles crescessem no conhecimento espiritual. Então, Paulo também, outra ação de Paulo aos gentios era promover união entre santos e os santos, gentios e judeus. Então, também Paulo, a preocupação de Paulo era que tanto os gentios como os judeus fossem unidos numa só fé, em um só corpo, numa só igreja. Capítulo 2, olha aqui, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, gentios, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. O crepúcio que era cortado, né, no órgão genital do homem ao 8º dia. Cristo fez isso aí, né? Cristo cumpriu essa parte da lei que nenhum evangélico quer cumprir. Nenhum pai, quando os seus filhos nascem, né, isso é lei, isso é ordenança da lei. Né? No pé do dízimo, que é da lei, por que não circuncisa seu filho quando nasce ao 8º dia? Tem que fazer. Isto é uma ordenança da lei, isso é uma prática da lei. Então, versículo... Aí você vai ler até do versículo 11 até o versículo 21. Eu vou ler o versículo 16 para trazer o entendimento. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, gentio e judeu, né? Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aí você vai ler do versículo 11, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 21. Depois você vai ler o versículo 4, capítulo 4 de Éfeso, do versículo 1 ao 16. E depois você vai no capítulo 5 de Éfeso, tudo isso Éfeso, e o versículo 19, que diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aqui Paulo está falando de união, de unidade entre gentios e judeus. E o capítulo 6, versículo 9, que diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus,
e ele não faz diferença entre pessoas. Então, o mesmo Deus que salvou os judeus, que morreu pelos judeus, que cumpriu a lei dos judeus, é o mesmo Deus dos gentios, que não tinha graça nenhuma, favor nenhum de Deus. É o mesmo Deus que os salvou, que morreu por ele e derramou seu sangue para reconciliar os dois povos, judeus e gentios, num só corpo, Cristo Jesus, a igreja. Então, um detalhe aqui importante era de Paulo também, era incentivar os crentes da sua época. Olha agora aqui, agora vamos entrar na batalha espiritual da época de Paulo. Era incentivar, o motivo também de Paulo ter escrito a esta igreja de Éfeso, era incentivar os crentes da sua época a resistirem aos poderes do mal. Aqui, você não pode negar este versículo. Você não tem como esconder, como negar esta mensagem de Paulo, que na época de Paulo existia uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. E não era com a carne, com seu corpo, não. Não era com a lei de Moisés. Aqui nesse contexto, não. Vamos ver aqui. Então, o objetivo de Paulo ter escrito aos Éfesos, à igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, era incentivar, repito, para ficar bem claro isso, incentivar os crentes da sua época a resistirem aos poderes do mal. Prove isso, pastor. Capítulo 6, versículo 10 e o versículo ao versículo 18. Vamos ler aqui para a gente concluir. Finalmente, olha só. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Vamos ver quem é esse diabo aqui. Se é a carne, se é a lei de Moisés, se é Moisés, se é Adão. Quem é esse diabo aqui? Então Paulo diz, para ficar firme contra as ciladas. Pois a nossa luta, este é o versículo chave, este é o versículo que eu vou trazer detalhado no próximo vídeo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra seres humanos. Quem disse isso foi Paulo. Efésios 6, 12. A luta deles, na época de Paulo, dos seus irmãos contemporâneos, da igreja de Éfeso, não era contra a carne. Está claro ou não está claro? Não é contra seres humanos. Mas contra quem? Com quem eles estavam lutando? Com a loucura de Paulo? Não. Com quem? Contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças carnais. Não dá. Contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestiais. Aí Paulo diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ok? Então, Éfeso foi uma das principais igrejas da era apostólica. Então, pastor, o senhor quer dizer que existia demônios na época de Paulo? Hoje existe? Pergunta para o próximo vídeo, para o próximo estudo. Então veja aqui, olha aqui o versículo 12. Pois
A nossa luta não é. Paulo está dizendo que não é. Alguns pregadores no YouTube afirmam que a luta é simplesmente contra, que aqui era a lei de Moisés, ou a carne. Paulo está dizendo que não é lei de Moisés e nem era contra a carne, mas era contra quem? Poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal. Pastor, então quem são esses poderes? Autoridades, dominadores, forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Então, vamos lá, próximo estudo. Não perca o próximo estudo. O próximo estudo vou falar sobre isso aqui. Efésios 2, 6, 12. Quem são estes grupos de poderes? E eu digo a você, vai ter uma mudança. Você que diz, Abba Pai, quando eles dizem que não existia demônio no tempo de Paulo, você vai ter outro pensamento, outra concepção, outro entendimento. Paulo, o apóstolo aos gentios, diz que eles lutavam contra esses poderes aqui, ó, autoridades, poderes, domínios, forças espirituais do mal. Então não perca o próximo estudo, continue orando pelo pastor Van, minha gratidão a você, Deus te faça crescer cada dia mais na graça, no conhecimento e nas revelações das cartas de Paulo, trazendo no nosso entendimento a verdade. Amém? Deus te abençoe grandemente.